Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e negócios. Você já sabe, aqui eu trago pessoas com muitíssimo resultado no mundo corporativo, em negócios, que tiveram uma trajetória de conquistas para que a gente possa compartilhar histórias, experiências, insights. Esse episódio de hoje, assim como todos os outros, ele é especial, mas esse tem um quê a mais. Por quê? Ontem foi Dia dos Pais e teve uma comemoração gigante. Você sabe que, para mim, os pilares da minha vida são Deus, saúde, família e trabalho. E eu trouxe um convidado... Já tem tempo que eu trouxe esse convidado. E depois que eu gravei esse episódio, ele virou para mim e falou o seguinte: Rodrigo, a gente tem que gravar um episódio no teu podcast. Ele me deu duas ideias. Uma dessas foi o que a gente tá fazendo hoje. Como criar filhos potentes. Só que quem tá falando isso para mim trabalhou em empresas simples, pequenas. Diretor de RH, Latam, Global da Coca-Cola, diretor de RH da Novo Nordic, diretor e executivo em empresas como Kimberly-Clark, Unilever, General Motors. Esse cara teve uma conquista nacional, internacional, morou no Brasil, morou no México, morou na Europa, a trabalho, e criou 3 filhos potentes. Eu acompanho e admiro muito a maneira que ele lida com os filhos dele. Pai de gêmeos, vê que loucura. E essa apresentação toda é para te falar o seguinte: existe um caminho da gente olhar para nossa carreira sem perder a essência de criar filhos potentes. E a conversa que a gente vai ter hoje aqui é com Moisés Marques, e eu posso falar meu amigo. Sim. No Profissional Cast. Cara, o que é criar filho potente? Primeiro, que prazer estar aqui de volta. Tô muito feliz mesmo. A última vez que eu estive aqui, eu não tinha tanto cabelo branco. Acho que eu tinha uns dreads no cabelo. Era pra enganar, né? Os brancos, será? Era pra enganar os brancos. E tô muito feliz de ver o seu sucesso, ver como que esse programa tá crescendo e como tua carreira tá crescendo, teu negócio tá crescendo. Então, eu fico muito feliz e também te tenho muito como amigo. Cara, como criar filhos potentes? Acho que essa é a primeira pergunta, né, que a gente precisa começar a falar e tentar responder. Eu não tenho aqui a menor pretensão de dar receita, né? Eu vou falar da minha experiência, porque eu acho que é muita responsabilidade falar, eu tenho a receita, eu sei como fazer, né? Mas assim, como você falou, sou pai de gêmeos, do João e José, né? O Nicolas e Neto, como a gente gosta de chamar. Os meninos que têm 19 anos, né, vão fazer agora, dia 24, né, daqui a pouco, esse mês fazem 19 anos. E a Mariana, que é o meu grande desafio de criar uma mulher, né? Você já teve a sorte de ter um casal aí no meio do caminho. Então, eu penso, Rodrigo, que tem 2 ou 3 coisas que são essenciais, né, quando a gente pensa em criar filhos potentes. Primeiro de tudo é presença, cara. E eu fico muito emocionado quando eu vejo seus postings, seus vídeos de falando, né, da sua primeira equipe, a sua família. E você no café, no almoço, no fim de semana, saindo para passear com a turma, viajando com a turma. Essa presença é essencial, né? Claro que em algum momento da minha vida eu careci dessa presença, né? Eu já falei da última vez, teve momentos de aniversário dos meus filhos que eu estava viajando, teve aniversário de casamento que eu estava viajando, a trabalho. Mas o que eu percebo hoje, passados 19 anos, dos mais velhos, é que a presença ela não está necessariamente relacionada com a presença física, mas ela está relacionada com a preocupação genuína e a vontade genuína de saber tudo o que está acontecendo. Você sabe bem, trabalhando na indústria farmacêutica, às vezes quando a gente ia para as convenções, assim, terminava a convenção, antes de ir para a festa, né, ou para o jantar, eu ia lá no meu quarto e ligava. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram? E sempre eles me vendo. Então, essa presença ela não está necessariamente ligada à presença física, porque a gente sabe que tem gente que tem presença física e não tem presença. Exato. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu valorizo muito e tem a ver com uma forma com que eu fui criado é reforço positivo o tempo inteiro. Principalmente você que está na fase aí dos pequenininhos, aí da segunda infância, cara, dos
primeira infância, do 1 aos 4, dos 4 aos 9, cara, reforço positivo o tempo inteiro. Palavras de afirmação? Palavras de afirmação, você pode, você é lindo, o quanto eu te amo. Isso vai criando um ego ou desenvolvendo uma personalidade de autoconfiança, né? Quando a gente teve do outro podcast, eu falava sobre as minhas mazelas sobre ser preto, né? A gente que vem dessa origem, principalmente eu que nasci nos anos 70, eu fui criado dizendo que eu era feio, que meu cabelo não era legal, tá. Mas eu tive uma avó que falava, você é lindo, você é maravilhoso, seu sorriso é sensacional. Minha mãe também, meus pais também, mas meus pais tinham aquele cuidado da educação mais severa. Então, acho que o meu segundo ponto é reforço positivo o tempo inteiro. E terceiro, que eu arriscaria dizer é, tenha uma dose de paciência como eu vou dizer, sabedoria. Uma dose de paciência, sabedoria e vulnerabilidade, eu juntaria essas 3 coisas que são essenciais, cara. Paciência porque você vai enfrentar isso, Rodrigo. O sujeito vai chegar um dia com um desafio de matemática para você resolver e você fala, eu sei como funciona isso aqui. Você vai explicar para ele, ele vai olhar para você e falar, pai, não é assim que a professora ensinou. E aí nesse momento eu falo, meu Deus, o que a professora está ensinando, né? Por quê? São outras gerações, outra forma de funcionar. Tem um videozinho no Instagram que eu amo. Cada vez que eu vejo esse vídeo, eu choro de rir, mas eu lembro dos aprendizados que eu tinha com os meus filhos. De novo, falando da paciência. É uma moça, ela é brasileira, mas acho que ela está vivendo nos Estados Unidos. E ela ensina a filhinha que tem 3 anos para falando, I would like to buy a hamburger. Então ela fala assim, a menina fala, would, like, to buy, hambúrguer. Aí ela fala agora, menina, I would like to buy a hambúrguer. A menina fala, blá, 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 blá. Cara, tem que ter uma dose de paciência, porque esse vídeo pra mim relata a dificuldade que às vezes a gente tem de falar o que você quer passar. Sim. Sabe? E tem um tempo, um tempo deles que eles precisam maturar. Cara, e você vai ter que ter muita paciência. O velho jargão, na minha época não era assim, não funciona. E eu aprendi isso a duras penas, porque eu falava, cara, quando meu pai chamava, dava 2 minutos, eu dava no pé do meu pai. Cara, e hoje eu chamo, o cara fala, pai, já vou, pai. Chamo 3 vezes. Eu tô indo leva 10 minutos. É outra geração, é outra forma de funcionar. Então falei de paciência. Sabedoria, cara. De ter o discernimento que a nossa grande preocupação com os nossos filhos era sobre drogas, né? Então, o mundo que a gente vive hoje, como é que eu vou criá-los de forma que eles não entrem nessa questão? E eu não sabia o que fazer. Eu falava, eu mostrava, eu dizia que, olha, isso não vai te levar a lugar nenhum, tá. E eu e minha esposa, num momento, nós começamos a ter uma conduta de falar o seguinte, olha, quando as drogas chegarem, eu não vou estar lá. Porque eu não sou desse meio. Então, provavelmente, você vai estar num meio, num lugar que eu não vou estar presente. E a decisão é com você, irmão. Eu os criei assim. E aí, então, eu desenvolvi essa sabedoria de criá-los. Agora, você sabe, eu te contei recentemente, os 2 passaram na faculdade. Uhum. Um foi estudar em Limeira, na Unicamp. E de cara foi morar numa república. Teu coração? Meu coração sofreu muito. Da minha esposa sofreu muito mais. Mas quando nós chegamos na república, claramente era um ambiente que ele ia enfrentar drogas ali. Que a droga ia passar por ali. E eu falei, ele tá pronto para tomar a decisão que ele precisa tomar. Eu não tenho mais controle. Eu não tenho como dizer, não coloque isso na boca, não faz. Ou a sabedoria do que eu ensinei para ele vai funcionar ou não vai funcionar. E por fim, eu falei de vulnerabilidade nesse último processo.
eu fui criado como uma figura de pai que era o pai herói. Meu pai é o melhor. Ele, tarará. Meu pai não chora. Meu pai não tem problema. Meu pai, tarará. E o que eu aprendi muito cedo é que a minha vulnerabilidade, os meus defeitos, as minhas dificuldades, o meu choro, a minha emoção, eu preciso deixar meu filho saber. Então eu não escondo nada. Se o papai está feliz, está ganhando dinheiro, se está alegre, vai fazer festa, eles sabem. E se o papai chorou, se o papai perdeu um negócio, se o papai não está bem, eles vão saber também. Isso traz o afeto, cara. Isso traz a ideia de que nós somos gente de verdade. E que nós não somos só alegria o tempo todo, né? Eu acabei de perder minha mãe faz 2 semanas. E esses caras foram super importantes nesse processo, me dando apoio, me dando força para seguir na vida. Então, se eu tivesse que dar uma receitinha, sem querer dar, esse é um pouco do que funcionou comigo. Tá. Uma pergunta que eu acho que é muito apropriada, principalmente com a tua trajetória profissional. Uhum. Eu olho para você, vejo uma carreira meteórica, chegando em lugares super altos, a nível Brasil, a nível global, em grandíssimas empresas, as maiores do mundo nos seus segmentos, e ao mesmo tempo esse teu coração olhando para esse aspecto de família. E uma pergunta que com certeza passa na cabeça de muita gente é possível ter sucesso na carreira sem ter fracasso na família? Poxa, eu acho que é muito possível. Eu acho que é muito possível. E se eu posso adicionar esse comentário que você diz, falando um pouco do meu perfil também, as pessoas também me perguntavam, porque de alguma forma aquilo que eu vivia na minha família eu levava para dentro do meu trabalho. Então eu não sou o cara que deixa o Moisés pessoal na porta e entra só o profissional. Primeiro que eu não acredito nisso. Não tem como. Né? Segundo, que eu levo para dentro da empresa o que eu vivo dentro da minha família. Os valores, os conceitos. E uma pergunta que sempre as pessoas me faziam é: poxa, Moisés, você consegue ser amigo dos seus times, né? Eu sei que tá cheio de gente hoje por aí, Rodrigo, falando: olha, o chefe não pode ser amigo, o gestor não pode ser amigo, o cara tem que ser mal. Cara, eu não acredito nisso. Quando eu olho as pessoas, os meus chefes que tiraram o melhor de mim, são caras que me deram abertura para enxergar mais o lado pessoal dele. São caras que me cobravam. Muito, né? Muito, cara. Poxa, que eram difíceis, mas eu podia sentar no final do dia e falar: meu, hoje foi difícil, foi assim, assim, assado, poxa, a carga tá grande. Eu tinha uma abertura para ter esse tipo de conversa, sabe? Então, eu sinto muita pena, e eu sei que tem muita gente no mundo corporativo, tem pessoas que falam: olha, eu só vou casar depois que eu virar diretor. Eu só vou me casar depois que eu já tiver não sei quantos milhões. Cara, talvez você esteja perdendo tanta coisa no meio do caminho, né? Você, um cara que casou novo, pelo que eu sei, né? Porque eu tô quase com 20, eu casei com 27, né? Então já tinha uma idade boa, mas assim, cara... Hoje é considerado novo, né? Casar com 27. Mas tem gente super novo. Tem gente que fala: não, eu não vou casar enquanto eu não tiver... Sabe, eu acho que dá pra conciliar as duas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, ser pai te ajudou ou te atrapalhou profissionalmente? Poxa vida, me ajudou muito. O quê? Como líder, cara. Você deve estar vivenciando isso agora com seus filhos. Liderar tem muito a ver com criar filho, não tem? Total. Tem muito a ver. O Bernardo não fala uma palavra ainda e ele me ensina como eu posso liderar melhor a minha equipe. Você entendeu? Tem uma frase que eu tenho dito assim, mas acho que é o seguinte: você como líder e se encaixa como pai, você não escolhe ser um exemplo. Uhum. Você já é. Você já é. Um exemplo. É. A diferença é que todo dia você pode escolher qual é o exemplo que você vai ser. É. E aí uma coisa louca que eu tenho levado muito nas minhas palestras, sabe o que é? Eu coloco um slide
Nesse slide tem uma pessoa falando dócil. E por trás ele apontando firme. Eu falo o seguinte, o que você faz grita muito mais alto do que aquilo que você fala. Total. Os filhos da gente reproduzem muito mais o que eles veem a gente fazendo ou o que eles escutam a gente falando. E aí, vovó, eu sou menino criado com vó. Uhum. Menino da avó. Minha avó falava o seguinte, você não faça o que eu tô fazendo, tá? Faça o que eu tô mandando. Era essa frase que eu ouvia muito. Era essa. Não funciona assim hoje como pai e não funciona como líder também. Total, total. E assim, tem um ditado em inglês que fala children see, children do. Né? O que as crianças veem, elas fazem. E isso serve tanto para tua família, para os seus filhos e para os que estão próximos de você, e serve também no mundo corporativo. É o tempo todo. O tempo todo. Agora, o que para mim foi transformador na minha forma de liderar, ser pai? De entender, como você citou aí no começo, eu vim de grandes companhias. E companhias que falavam, show me the money. Eu não importo se vocês vão se dar bem. Eu quero resultado. E eu lembro de uma situação, Rodrigo, logo quando eu comecei a liderar gente, e eu liderava uma pessoa, eu era moleque, acho que eu tinha 25, 26 anos, e eu liderava um cara que já era casado. E ele tinha por volta de uns 40, 38, 40. E uma vez, ele me ligou, porque ele estava com um problema em casa, e que a gente ia ter uma confraternização. Ele falou, cara, eu não vou poder ir na confraternização, porque era alguma coisa do tipo, minha filha tem uma apresentação de balé. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu com 25 anos, eu falei, meu Deus do céu, como assim? O cara não vai... Imagina, né? 25 anos, uma empresa pungente, a carreira era mais importante pra mim. Falei, mas como assim o cara não vai nesse evento que pode alavancar a carreira dele? Porque ele vai na apresentação de balé. A apresentação de balé não pode esperar o outro dia. Cara, hoje, tiro o chapéu pra esse cara. Sabe? Porque eu tive situações que eu não pude ir na apresentação do balé de pequenininha. A Mariana, de 3 anos de idade, que eu me contorcia. Eu falava, como assim? Agora, você só consegue, às vezes, enxergar isso vivenciando isso. Então, a partir do momento que eu me tornei pai, eu comecei a entender o valor do que é ir numa aula de balé. Numa apresentação de balé, sabe? Eu tenho discussões, às vezes, com a Mariana, até hoje, minha filha, do tipo, você não pode ir na apresentação X. Cara, o quanto isso é importante para ela. É talvez a coisa mais importante para ela. E não que não fosse para mim, mas é o peso que essas questões têm para e para o teu filho. O que vai gerar para você lá na frente em termos de confiança, de formar filho potente, de ele replicar esses modelos que eles estão fazendo, que você está fazendo, para os filhos deles, né? Você tem menina, outra preocupação grande minha é quem que essa menina vai escolher? Quem vai ser esse cara que vai namorar com a minha filha um dia? E aí outra coisa também, na linha da sabedoria, que eu não sei se eu li alguma coisa, alguém me falou, cara, trate sua filha como uma princesa, porque ela tende a escolher alguém que vai tratá-la da mesma forma. Então eu busco, eu estou disponível, nem sempre, mas quando posso eu abro a porta do carro, eu falo o quanto ela tá linda, eu digo o quanto o cabelo dela é maravilhoso, quando ela se prepara com a make. Sábado passado ela teve uma festa de 15 anos das amigas, puta, acabou de se vestir, foi lá mostrar pra mim, poxa, dá uma volta, deixa eu ver se tá bonita mesmo, entendeu? Tipo, cara, é isso. Tem a ver com como que você realmente tá presente, como você realmente tá formando pessoas que realmente pode ter valores e potências muito maiores talvez do que a gente tem hoje em dia. O quanto teu pai foi importante nessa construção da tua paternidade com os teus filhos? Essa é uma bela pergunta, assim. Eu, como te falei, o meu pai tinha uma educação muito, muito rigorosa comigo, né? Então, muito de geração também isso. É de geração.
Eu ia falar isso. Eu sou geração X, imagina que meu pai é um boomer. Meu pai nasceu em 1932. Então, ele tinha alguns mantras que eu acho que não fizeram tão bem pra mim, mas graças a Deus, de alguma forma, eu entendi através da minha inteligência e da minha percepção de mundo, não acho que nem a minha inteligência, mas através da minha percepção de mundo, que talvez algumas coisas que meu pai me ensinava não me serviam tanto. Do tipo, homem não chora. Né? E você sabe o quanto eu choro. Mesmo ele falando, tu não aprendeu essa. Não aprendi. Mas, cara, ao longo do tempo, eu fui percebendo que o amor, ele também ele não vem às vezes só com palavras bonitas ou afago, afeto e tudo mais. Ele vem na intenção, né, cara? Então, quando eu olho o pouco que meu pai tinha e o quanto que ele conseguiu fazer, meu pai era um cara que ele me ensinou o caminho da escola, ele me ensinou o caminho do cristianismo, ele me ensinou o caminho do esporte, ele me ensinou como tratar uma pessoa de forma diferente, as pessoas de uma forma bacana. E o meu pai tinha um negócio, Rodrigo, que era do ensinar, que é um negócio que eu não tenho tanto hoje com meus filhos, mas meu pai era assim: vou pregar um quadro na parede, vem aqui pra você ver eu pregar o quadro. Vou trocar pneu do carro. Eu acho que eu tinha 10 anos, eu sabia trocar pneu de carro. Se o carro parar, né, naquele tempo, é a bobina que você tem que... Hoje eu não sei nem identificar a bobina. Mas, cara, ele me ensinava tanto e ele tinha prazer no ensinar. Então, essa coisa que acho que não é por acaso que eu fui apaixonado por desenvolvimento humano, por acreditar que toda pessoa tem um potencial e esse potencial pode ser desenvolvido para fazer qualquer coisa que ela quiser. Tem um fato indo nessa linha. Na 6ª série, eu estudei no SESI, em Piracicaba, né? Tinha uma professora que chamava Dona Vera, e ela é professora de matemática, temida, mulher do meu técnico de basquete. E aí ela... eu não era bom de matemática. E o meu pai me ensinou como resolver as questões de matemática. E eu fui o melhor aluno da 6ª série A do Césio 65 de Piracicaba, não sei que ano, sou mal de ano. Mas tem a ver com isso, sabe? Então, o papel dele, quando a sua pergunta, foi fundamental para formar aquilo que eu acredito, o cara que eu me tornei e o que eu tenho passado de legado para essa turma que tá aí em casa todos os dias. Se ele tivesse aqui ainda, o que é que você falaria para ele? Ih, rapaz... Eu tenho muito a agradecer, cara, por tudo que ele fez. Pela dedicação, pelo carinho, pelo amor dado. Com tão pouca coisa, né, Rodrigo? Hoje, quando eu comparo, né, condição financeira, hoje eu tenho uma condição muito maior do que meu pai tinha. E o meu pai era impecável na presença, sabe? O meu pai era impecável na presença. Era ele que corrigia as lições, era ele que me levava para jogar basquete. Então, eu sou muito grato ao meu pai, cara. Sou muito grato. Quando as pessoas perguntam quem são os ídolos, né? Meus ídolos, é natural as pessoas falarem de pessoas famosas, né, cara? Eu tenho meu pai como meu grande ídolo. E eu pude dizer isso pra ele, eu pude viver 48 anos com meu pai. Eu pude desfrutar do meu pai. Acho que tudo que eu podia falar, né, o que eu tô dizendo aqui agora, eu pude dizer pra ele em vida. E apesar de ser cristão, eu acredito que ele está dormindo hoje o sonho do justo, mas está olhando para mim. Então eu sinto a presença do meu pai. Eu sinto nos atos que eu falo, nas coisas que eu faço. Eu sinto nesse amor que ele
me desprendeu do cara que ele formou e como eu consigo passar isso para os meus filhos, porque são pessoas que amam, né? São pessoas que acreditam em pessoas do bem, são pessoas do bem. Então, o legado do meu pai está presente em mim, está presente na geração dos meus filhos também. Ser pai dos 3, né? Que você tem. O que é que isso representa pra você? Da outra vez eu brinquei com você, eu falei... As pessoas falam que Moisés é um excelente profissional, Moisés não sei o quê. Cara, eu sou bom mesmo em ser pai. Dos papéis que eu realizo, Rodrigo, eu acho que eu sou bom mesmo em ser pai. Talvez eles não digam isso, mas essa é a minha... Essa é a minha avaliação, Ele sabe? não pode dizer isso hoje, né? Cara, eu adoro ser pai. E assim... Hoje eu tenho uma condição de trabalho e de vida que eu posso estar muito mais disponível para eles. Apesar de eles não estarem mais tão presentes em casa, os dois estão namorando. Então, outra fase, né? Chega de fim de semana, eu tenho que marcar um churrasco para os caras aparecerem em casa. Sim. Mas assim, eu tô tão disponível para eles, né? O Neto tá morando em Limeira, como eu te falei, às vezes eu vou lá buscá-lo. Eu pego o carro de sexta-feira e vou lá buscá-lo. Ou se não, ele vem de ônibus, eu pego ele aqui na Ponte do Piqueri, em São Paulo, para buscá-lo. Levo na casa da namorada. Vou buscar na balada. Então, a Mariana também, tô muito mais disponível. Eu vi que vocês fizeram a viagem para... Tava lá em João Pessoa, né? Tava lá em João Pessoa, tava. Eu vi o vídeo. Você viu? De passando no aeroporto e depois lá na praia. Eu vi o vídeo. Coisas da Mariana, dessa turma, do TikTok, né? Não, tem que fazer isso. Falar, então você me dirige que eu faço. Mas é isso. Viajamos junto pela primeira vez com as namoradas. Então, cara, eu adoro estar nessa condição. Tem um fantasminha já me perturbando que é... Como que vai ser eu ser avô, né, cara? Então, tipo... E não é perturbando no mau sentido. Perturbando no sentido de... O que eu vou fazer com essa criança, né? A minha intenção é fazer tudo que tiver ao meu alcance para estragar. Para que eles possam depois consertar. Mas, de novo, já começa a bater uma vontade assim do tipo... Tá bom, eles estão embora, tô indo embora de casa, mas daqui a pouco vão ter novos seres humanos chegando aí, né? Então, e eu tô muito afim dessa fase, sabe? Muito afim de desfrutar disso, de curtir essa nova fase que tá vindo. Mas eu adoro ser pai, cara. Deixa eu fazer uma pergunta reflexiva. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer para ambiente corporativo. Eu nunca fiz isso para visão de paternidade, mas eu acho que vai ser legal essa reflexão. Escolhe cada um dos teus filhos e se você fosse perguntar para eles qual é a palavra que melhor define a sua paternidade com cada um deles, o que é que tu acha que eles falariam? Puxa vida, que pergunta difícil. Nossa, pergunta difícil. Eu vou fazer essa pergunta chegando em casa. Porque eu quero até comparar depois. Depois você me manda o podcast, porque eu vou dizer o que cada um diria. O que é que você falou e o que é que eles falaram? É. Escolhe cada um. Fala aí o nome e o que é que você acredita que eles podem definir uma palavra tua paternidade. O Neto, que é o gêmeo mais velho, foi o que primeiro saiu da barriga. Gêmeos mais velho tipo tem um minuto. Eles brigam. Não, mas eu sou o mais velho. 3 minutos de diferença. 3 minutos. O Neto, eu acho que ele diria que o que define a minha paternidade é determinação, sabe? Eu sou um cara que também focado, que tem objetivos claros, que realizo aquilo que eu projeto, e eu vejo que ele se identifica muito com isso, né? Que esse pai, ele me pergunta coisas de como era a sua carreira? O que você fazia quando você tinha minha idade? Como eu faço para chegar lá, né? Agora Escuta, ele pergunta para entender e saber como reproduzir. E ele é focado nisso, né? Ele já tá querendo entender, ele tá no segundo semestre. Ele já quer saber como que é o programa de trainee. Qual o curso dele? Ele tá fazendo administração na Unicamp. Então, acho que ele diria isso. Acho que determinação é a palavra que define, né?
promete, cumpre, faz planos, realiza. O Nicolas, eu acho que ele definiria como amor, cara. Eu acho que é o meu filho mais... Como eu vou dizer? Ó lá pra não se complicar, hein? Cara, ele é o meu filho que eu acho que tem mais esse lado do amor... Do afeto, do toque aflorado, sabe? Do abraço, do carinho. E o Nicolas, ele é amor em pessoa, sabe? E eu gosto muito da autenticidade dele, de não se mudar por nada, né? Eu sou assim. Eu gosto de ser assim. Ele acredita nas pessoas, ele tá pra servir, sabe? Ele não tá numa competição, ele não tá preocupado com o que ele vai ser depois que ele se formar. Ele vive o momento. Intenso. E assim, de um lugar de muito amor, né? Ele tá começando a se relacionar agora também com uma namorada, já faz 1 ano, já estão namorando. E eu vejo a forma com que ele trata a menina, sabe? Eu vejo o romantismo com que ele trata a menina. Coisas que eu não vejo mais hoje em dia, sabe? Pode parecer bobo, mas é uma mensagem, é um presentinho, é embrulhar o presente, mandar um cartão, sabe? Então, ele sempre, quando a gente tem conversas, ele fala desse pai amoroso. Então ele enxerga muito esse meu lado amoroso que eu tenho. E a Mariana, eu diria que veio uma palavra pra mim, mas eu lembrei o que ela me disse no meu aniversário de 50 anos. Eu ia dizer proteção, né? Mas ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. E que eu não sei exatamente como definir isso em palavras, mas ela falou: o pai é aquele cara que ele acredita em você antes de você mesmo acreditar em si. Cara, eu achei isso quase um superpoder. E eu reconheço isso em mim, né? Que tem a ver com o nosso começo da conversa. É o você pode. Ninguém pode te parar. Se você quiser, ninguém pode te parar. E ela falou isso no meu vídeo de quando eu fiz 50 anos ano passado. Cara, eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque eu tive muitas pessoas assim. Eu posso citar aqui um montão, mas eu seria injusto, porque muita gente vai ficar de fora, cara. Mas gente que acreditou em mim mesmo sem eu acreditar. Rodrigo, isso é quase um superpoder, cara. E ela falou isso pra mim. Ela falou, cara, o pai, ele acredita mesmo... Ele fala, você pode... Eu acho que eu não posso, eu nem sabia que eu podia. Mas ele fala desde o começo. E essa fé, e essa... Os espanhóis falam, essa gana move a Mariana, né? Então, eu não sei como definir em palavras, mas traduzir aqui no sentimento, que eu acho que é o que ela diria. Tá. Cara, tá ficando agora... Eu adoro esse clima. Acabou de vir uma pergunta na minha cabeça, que foi o seguinte. Imagina que eu tenho que deixar uma última mensagem pra Cecília. Uma última mensagem pra Bernardo. E aí eu tô me colocando no lugar de quem tá ouvindo ou assistindo a gente, que talvez nunca tenha parado pra pensar nisso. Eu não sei se tu já parou pra pensar nisso. Mas eu queria que você, no dia de hoje, representasse esse exemplo de deixa uma última mensagem pra cada filho. De, sei lá, 30 segundos pra cada um. Pensa assim, ó. É um vídeo que eles vão ter acesso. E quando eles sentirem sua saudade, sua falta, e que você quiser deixar um marco no coração deles, cada um deles vai ouvir essa mensagem. Que mensagem seria essa pra cada um deles? Você não tava combinado. Nenhuma tava, na verdade, mas... surgiu, eu já tô chorando fazendo a pergunta. Eu vou tomar água. Eu vou tomar água antes de começar a responder. Porque eu vou pensar nessa resposta depois pra deixar pros meus filhos. Vamos lá. Fazer olhando pra câmera, tá? Tá aí.
Cara, pra mim a mensagem pro Neto é: filho, você tem uma força e uma capacidade de realizar incrível. Usa isso pro bem, usa isso pra canalizar isso ao seu favor e pense nas pessoas. Seja gentil, transforme a vida das pessoas de uma forma que essa força que você tem possa impactá-las de forma com que elas amem você e que essa potência possa atingir outras pessoas que estão ao seu redor. Essa capacidade de realização e essa capacidade de sonhar alto é para poucos. Nunca perca isso na vida. Essa é do Neto. Eu não vou fazer na sequência, vou dar uma quebrada agora, vou fazer a da Mariana. Meu recado para ti, Mari, é o seguinte: você tem um tamanho que você ainda não descobriu que tamanho é esse. Mas também a sua capacidade de sonhar, de sorrir, de fazer a vida das pessoas melhor e de cuidar é incrível. Eu vejo o cuidado que você tem comigo, com sua mãe, com seus irmãos, a preocupação com as suas amigas, o sonho de ser psicóloga. Não sei se isso vai acontecer ou não, mas essa é uma decisão que você tem que tomar, que você deve decidir o que você quer para sua vida. Mas o que eu diria, Mari, é: acredita sempre. Acredita que dá. Sabe? Quando às vezes você fala, eu não vou tentar, acredita que dá. Acredita sempre. Porque você tem, não só a mim, você tem uma legião de ancestrais que estão para trás de você, que fizeram acontecer para que você chegasse aqui, nesse mundo, nesse momento agora, e tivesse a sua chance de criar a sua história. Então, filha, acredita, fé e vai em frente. E o Nicolas, o que eu diria para você, Nicolas, é: o seu amor, a capacidade do seu coração de amar as pessoas é transformador. Você vai ser o que você quiser na vida, Nicolas. Eu tenho a sensação de que talvez hoje você não se preocupe tanto com dinheiro, com status, com tamanho. Eu não sei o que o futuro vai reservar para você e como você vai construir, mas a sensação que eu tenho aqui para você, se você tiver uma casinha em cima de uma montanha, uma pessoa para amar e a possibilidade de fazer aquilo que você quiser, você vai estar feliz. Então, filho, seja feliz. Escolha aquilo que você quiser, sem se importar se vai dar dinheiro, se as pessoas vão estar felizes ou não, porque eu acho que esse amor autêntico vai te levar para um lugar incrível. E eu sempre vou ter essa preocupação com você na vida. Se você está feliz, você estando feliz, meu coração está em paz. E meu coração estando em paz, você vai fazer aquilo que você puder e quiser para manter-se feliz. Que pedrada, hein, irmão? Te quebrei, né? Ainda bem que eu vim com soro hoje. Eu comprei soro hoje. Mas por que eu te pedi isso? Primeiro, porque eu sei que você é vulnerável. Aquilo que você falou no começo. 2, porque tu é um baita de um exemplo pra mim. A maneira que você sente, compartilha, fala. 3, porque tem muita gente que precisa ver esse exemplo que você fez aqui pra fazer em casa também. Fazer em casa com os pais e fazer em casa com os filhos. Eu vou subir no palco antes de ontem. Aí começa lá, isso, aquilo, outro. Falo, caramba, podia ser só o pai de Cecília Bernardo. Era a coisa que eu mais me orgulharia de ouvir. Eu amo trabalhar, dá pra perceber. Tu me fez uma pergunta antes de começar o podcast, como é que você tá? Eu te falei, de maneira muito sincera, eu perdi a roda da velocidade.
Mas eu falo que não adianta eu conquistar centenas e centenas de seguidores, impactar milhões e milhões de pessoas todos os meses com conteúdo, se eu não voltar para casa e as pessoas que mais me admirarem sejam Cecília Bernardi e minha esposa. Isso é difícil, velho. É difícil, que eu sou fraco. Tem dia que eu não tô bem. Tem dia que eu tenho conquista. Tem dia que eu tenho derrota. E ontem eu tava no banheiro, Cecília na minha cama e de Alessandra, ela pulando assim, pulando. E ela falou, papai, tá feliz? Ela tá vendo que eu não tava feliz. Ela perguntou uma vez, tá feliz? Estou. Tá feliz? Estou. Papai, você não tá feliz, papai? Só que eu falo muito que vai ter uma hora que eu não vou estar aqui. O maior sonho da minha vida não é conquistar mais casa, carro. O maior sonho da minha vida é ser avô, minha casa cheia. E eu tendo tempo com os meus netos. Esse é o meu maior sonho, Moisés. Eu trabalho muito por isso. Sabe aquela visão de futuro dos sonhos? É casa cheia, coisa menino chorando, confusão. Eu quero isso, eu visualizo isso. Mas eu falo... Eu quero que, quando eles forem contar minha história, meus filhos, falem o meu orgulho do meu pai. Isso. Eu não quero chegar pro meu neto, Rodriguinho, lá na frente. E o meu neto virar pra mim e falar o seguinte, vovô, você se orgulha ou se arrepende da sua vida? Cara, eu vi essa cena, eu vejo essa cena. E todo dia eu tomo as decisões que eu vou contar pra ele que eu vou me orgulhar. Eu não vou me arrepender. Poxa, era pra eu ter feito, faça. Não, pô. É o exemplo. Então, assim, primeiro, cara, obrigado pelo teu coração, pela tua amizade. Obrigado por você compartilhar aqui uma aula prática, uma experiência real de vida, de sucesso na carreira, de amor e zelo com a tua família. E eu vi isso em vários momentos que você já compartilhou comigo. No episódio em off. Toda vez que a gente se encontra, a gente chora. Chora. Toda vez. É verdade, é padrão. Toda vez. É padrão. Seja com microfone ou só pra almoçar ou tomar um café, a gente chora. Mas é porque a gente, primeiro, é de verdade, a gente é vulnerável, a gente coloca o coração à frente, mesmo que às vezes a gente erre, mas é de maneira genuína e intensa, né? A minha última coisa que eu queria que você deixasse, de várias que eu já te pedi, fala com os filhos que ainda não olham para os pais do jeito que tem que olhar. Porque eu acho que essa pode ser a sua última mensagem. Talvez, e só para você entender, eu tenho 5 pais, né? Tem meu pai, tem meu avô que foi, meus 2 tios, meu padrasto e meu sogro, são 6. Meu avô não tá mais aqui. Hoje com 5. Na Terra. O desafio é que cada um me ensinou uma coisa e eu sou grato a cada um deles. Eu os honro demais. Antes de eu falar deles, senão eu não vou aguentar, eu queria que tu deixasse essa mensagem pros filhos olharem pros pais do jeito que eles têm que olhar, que é a mensagem pra gente encerrar. Legal. Rodrigo, primeiro um prazer estar aqui. Acho que a gente propôs uma pauta, mas falando de tanta coisa bacana, nos emocionamos, falando de tanta coisa bacana. E eu poderia aqui cagar regra e falar um monte de coisa, olha, vai lá hoje, né, dá um abraço, tá. Mas eu sei que as relações, elas não são tão simples. E eu acredito muito nas sincronicidades. Quando a gente falou de fazer esse podcast, acho que meu ouvido abriu para algumas coisas e vários inputs vieram. E eu estava assistindo um programa outro dia que o cara pergunta o que é a vida, né? No final do podcast. E uma pergunta, e a resposta do entrevistado me surpreendeu. Me surpreendeu, mas por outro lado, tem muito a ver com o que eu penso sobre o que é a vida. E a resposta foi: a vida é sobre realizar os seus sonhos, realizar os seus sonhos e perdoar os seus pais. Então, essa mensagem que eu queria deixar
para quem ainda não tem um bom relacionamento com o seu pai. Ou porque alguém não tem uma conversa aberta com seus pais. É sobre o perdão. Eu tenho clara consciência de que muitas coisas eu faço bem, que consegui gerar, eu juntamente com a Cássia, minha esposa, filhos potentes, mas tem um monte de coisa que eu erro, cara. Um monte de coisa que eu erro. E no final do dia, essa balança tem que procurar ter mais acertos do que erros. Sim. Então, se você começar por aí, perdoando seus pais não acertaram tudo. Meus pais não acertaram em tudo. E estabelecendo uma conexão com eles, essa vida pode ser muito mais prazerosa do que ela é. Eu, infelizmente, há 2 semanas atrás perdi minha mãe, então hoje já não tenho nenhum dos dois aqui. Mas como eu estava te dizendo, eu falei tudo e fiz tudo o que eu podia fazer e falar para os meus pais em vida. Uma vez até, nessa linha da vulnerabilidade, eu falei, eu acho que eu não sou um bom filho. Falei para eles. Falei, eu acho que eu não tô aqui o tempo inteiro, eu acho que eu não ligo... E a resposta foi surpreendente. Ela falou, filho, você tá num lugar muito tranquilo. A gente gosta muito da forma como você nos trata. Isso é libertador. Então, quando eu tô falando de dizer aquilo que precisa ser dito, perdoá-los e estabelecer uma conexão é uma oportunidade única. Né? Eu tenho 51 anos e já não tenho mais os dois. Tem gente que conviveu pouco com seus pais, tem gente que vão conviver muito com seus pais, mas não perca a oportunidade. Perdoe-os e corra atrás dos seus sonhos. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Mas antes de você fazer a mensagem final, eu te trouxe um presente. Pra mim? Que é isso? Aqui, eu sou um cara, também da linha da vulnerabilidade, que eu não gosto muito quando as pessoas se pronunciam através de... eu tenho esse conceito de liderança porque fulano de tal escreveu. Tá. Né? Eu tenho esse conceito de... porque fulano de tal... O cara que só lê livros. Eu leio livros, mas eu tenho os meus próprios conceitos. E aí eu tenho que... A vulnerabilidade é... Ao invés de... Se você me perguntar... qual é o livro? Eu não vou saber. Mas eu adoro frase pronta. Tá. Amo. E é meio ruim dizer isso hoje em dia, né? Tipo, nossa, que vazio. Nossa, não sei o quê. A Coral, a empresa onde eu trabalho, fez nos seus 10 anos esse baralho que tem um monte de frase pronta. E eu queria que você escolhesse uma pra você ler e depois o baralho vai ficar com você. Pare de medir os dias pelo seu nível de produtividade e comece a vivê-los pelo seu nível de presença. Pronto. Tem a ver, não, Rodrigo? Não tem a ver com o cara que falou que perdeu a ideia da velocidade? Cara, não é mágica. É seu, meu irmão. Obrigado. Desfrute. Obrigado. Poste, fale. Aliás, já até sugiro que você comece a escrever o seu próprio baralho, porque eu, quando vejo os stories lá, eu falei, cara, ele já tem as frases prontas dele. Eu sou frasista. Seu time sua família é o seu principal time. Eu sou frasista. Você é o único que pode... Como que é? O limite do seu crescimento. Escreve seu baralho. Eu sou frasista. Olha eu aqui vendendo você. Mas eu sou frasista. Tem umas frases, né, Yas? Do nada, eu disse, Yas, anota. Vem uma frase, ela anota. Cara, é maravilhoso. Eu adoro. Teve um dia desse, isso pra mim é muito mais transformador. Fazendo um evento, o cara levantou a mão e falou o seguinte, eu pedi demissão depois que eu vi uma frase sua. Você falou oi. Oi. Aí daqui a pouco outra pessoa levantou a mão. Eu disse, eu também. Juro. Não era pra isso, gente. Aí eu disse, calma, ei, eu não falei pra isso. Mas foi assim que elas entenderam. E isso me deu noção do impacto daquilo que tem acontecido. Com essa velocidade de crescimento que eu perdi o odômetro. Mas aqui, cara, obrigado. Obrigado Sucesso, você. Conta comigo sempre. Valeu. Você sabe que eu tô aqui realmente pra te ajudar muito. E eu queria fechar esse episódio falando 2 coisas. Primeiro, pais, no plural. Inclusive a minha mãe, que por muito tempo foi minha mãe e meu pai. Obrigado. O projeto da vida de vocês venceu.
É assim que eu tenho entendido isso. E o vencer não tem a ver com aspecto financeiro, mas o vencer tem a ver com honra, com princípios, com valores, com família, com Deus no coração. E eu sou muito grato a cada decisão. Eu só fui ter noção de paternidade quando eu virei pai. O tamanho, né? Tipo, eu tô 2 semanas sem conseguir dormir. Cecília não me deixa dormir. Isso é paternidade. Também. Não são só as flores, né? Então, primeiro, muito obrigado. Honro vocês. O Rodrigo de hoje é fruto de cada suor, dia, noite, lágrima, choro, conversa difícil, castigo, ordens. E eu sou muito grato. E uma conversa com um amigo meu recente, Vinícius Pacheco, ele falou o seguinte: cara, eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Mas eu ouvi uma frase que mudou minha cabeça. Comece a tratar o seu pai como o melhor pai do mundo, que um dia ele vai se tornar. Muito bom. Então, além de perdoar, se a gente for o exemplo primeiro, talvez essa conexão de paternidade possa melhorar. Sem dúvida. Que vocês levem isso pro coração de vocês, olhem pro filho de vocês, orem por eles, orem pelos pais e sejam gratos por tudo isso. Um beijo no coração, excelente semana para vocês.